A gente vai dar início ao nosso terceiro Journal Club, profissionais que gostam, pelo menos, da boa ciência, uma pesquisa bem elaborada, e a gente está aqui com essa função aqui de decifrar, de trocar, deixar palatável a ciência, não é? A gente é o terceiro ensaio clínico que a gente traz, e esse ensaio clínico dos três, provavelmente quem acompanhou os outros dois vai entender que tem uma pegada muito interessante para o bem e não tão para o bem, mas tem. E aí vocês vão ver no final, não vou dar o spoiler agora, né? A não ser que vocês tenham lido o texto e tenham tido essa sacada. E a gente definiu como decifrando, né, esse grupo A Ciência do Exercício Aquático, e a gente fez uma metáfora aqui, um grupo de imersão de fisioterapia, né? Hoje nós vamos ter a acadêmica do 4º ano, a Eduarda Santos, e eu fazendo de novo a segunda parte, a parte da estatística, a parte dos resultados e o debate final. E nós vamos ter também o moderador, o Caio Castro, de São Paulo, que trabalha na ACD, no Hospital Bom Samaritano. Bom, quero agradecer a presença de todos, boa noite. Queria agradecer o convite também, professor Jefferson, por participar agora como moderador. Parabenizar também a Eduarda por topar participar desse debate. Ela, enquanto acadêmica, acho que é engrandecedor para ela e demonstra o quanto que os seus alunos estão bem focados nessa área de pesquisa e em decifrar realmente a ciência do exercício aquático. Acho que podemos começar daqui para frente, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou Eduarda Kirli dos Santos, como o professor já mencionou, sou aluna do 4º ano do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina. Eu queria, antes de começar, agradecer pelo convite, agradecer essa oportunidade, estou muito feliz. Bom, então, como o professor já introduziu, o artigo escolhido de hoje é intitulado como Eficácia dos exercícios aquáticos versus modalidades da fisioterapia para pacientes com dor lombar crônica. É um artigo de 2022, que foi publicada na revista JAMA Network Open, tem um fator de impacto de 13,3, aqui para provar que é 13,3 mesmo. Como o professor já mencionou também, a comparação que esse artigo traz é de exercícios aquáticos com a eletrotermofototerapia, que ele nomeou de modalidades da fisioterapia. Então, na introdução, o autor ele traz que exercícios terapêuticos e modalidades da fisioterapia reduzem a intensidade da dor e reduzem a incapacidade. Além disso, ele mostra duas modalidades que ele diz que são frequentemente usadas para o tratamento de dor lombar crônica, e ele menciona o TNS e a terapia térmica com raios infravermelhos. No entanto, aqui eu quero fazer já uma contraposição, que a literatura ela já mostra há anos que essas modalidades elas não são eficazes para a dor lombar. Então, sobre exercício aquático, o autor mostra que está cada vez sendo mais utilizado e também prescrito por profissionais da área da saúde, né, para o tratamento de dor lombar crônica, principalmente pelo seu ambiente que possui a mecânica de fluidos, como flutuação, densidade, temperatura, que é ideal um ambiente confortável para o paciente com dor. E aqui eu coloquei 2 comentários em relação à introdução. O autor ele não deu uma definição lá no começo do texto sobre a dor lombar, não falou de dor lombar específica, inespecífica, e ele também poderia ter explorado um pouco mais os tratamentos que ele mesmo trouxe e ter mencionado alguns novos. Então, a justificativa para esse estudo foi
que não há consenso que confirme os benefícios dos exercícios aquáticos em longo prazo em pacientes com dor lombar crônica. E também nenhum estudo comparou a eficácia dos exercícios aquáticos com as modalidades da fisioterapia para dor lombar crônica ou a eletrotermofototerapia, né? Então, o objetivo foi comparar os efeitos dos exercícios aquáticos com modalidades da fisioterapia em pacientes com dor lombar crônica durante um período de acompanhamento de 12 meses. Ele realizou um ensaio clínico aleatório. Esse ensaio foi registrado no Clinical Trials, seguiu os padrões do Consort Statement, foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos os participantes assinaram o termo de consentimento. O recrutamento dos participantes ocorreu de setembro de 2018 a março de 2019. Como critério de exclusão, eles colocaram comprometimento cognitivo, dor lombar específica, intervenção para dor lombar nos últimos 6 meses, gravidez ou lactação, alergia ao cloro, incapacidade de se adaptar ao meio aquático. E foram incluídos participantes entre 18 e 65 anos, com uma dor localizada entre a faixa da nádega e o arco da costela inferior, que possuíam dor ou não nos membros inferiores, e essa dor tinha que ser maior a 3. Então, a aleatorização, um pesquisador selecionou, então, 113 números de uma determinada posição na tabela de números aleatórios, e foram divididos em 2 grupos, aleatoriamente, né? Um grupo experimental e um grupo controle. E esses números, os papéis com os números foram colocados em envelopes opacos e selados e foram embaralhados e numerados sucessivamente e entregues aos participantes. Foram realizadas 4 avaliações. A primeira foi antes do tratamento, né, na linha de base. A segunda foi ao final das intervenções, no período de 3 meses. A terceira foi num follow-up de 6 meses e a quarta num follow-up de 12 meses. Ambos os programas tiveram 24 sessões, dividido em 12 semanas, com duração de 60 minutos cada. E a taxa de adesão mínima esperada foi de 75%, e eles consideraram como desistência uma falta maior do que 2 semanas, então considerava 4 faltas. O diagrama dos participantes, que o artigo trouxe, mostra que foram recrutados no início 191 participantes. No entanto, 78 foram excluídos e para aleatorização foram 113 participantes. Então, ficou 56 para o grupo experimental, que são dos exercícios aquáticos, e 57 para o grupo controle, que é da eletrotermofototerapia. No terceiro mês, que foi ao final da intervenção, o grupo experimental perdeu 3 participantes e o grupo controle perdeu 4. No 6º mês, o grupo experimental perdeu mais 2 participantes e o grupo controle perdeu 3 participantes. E ao final, né, dos 12 meses, o grupo experimental terminou com 50 participantes e o grupo controle com 48. No entanto, foi realizada a análise por intenção de tratar. Mostra ali. Quanto às características dos participantes, no início do tratamento, então na linha de base, eles não apresentaram diferenças estatisticamente significantes, como mostra aí. Aqui, o autor ele não colocou o valor, né? No entanto, no material suplementar ele tem, mas os valores são semelhantes. E, além dessas informações expostas aqui, foram coletadas mais informações, como o início da dor, o motivo que causou a dor lombar, tem mais informações no material suplementar também. Quanto à intervenção com exercícios aquáticos, eles foram elaborados por um pesquisador de acordo com a literatura. A piscina, ela possui as medidas de 6 metros de largura, 20 de comprimento, com profundidade de 1,3 a 1,5 metros, e a temperatura variava entre 27,5 graus Celsius e 30 graus Celsius. Como aquecimento,
eles realizaram exercícios de marcha e pequenos saltos e durava 10 minutos. Aqui está um exemplo de uma marcha com dissociação de cintura. Aí, para os exercícios, foram utilizados 40 minutos, com exercícios de contração isométrica de tronco, alguns exercícios de flexão e adução de ombro, alguns abdominais. Aqui tem um exemplo de um abdominal, então o participante segurava na borda da piscina e fazia flexão de quadril. A próxima imagem mostra um outro, que ele tinha que fazer flexão de quadril e joelho e depois empurrar. Tem uma prancha debaixo do pé dele. E também foi realizado um deep running por 5 minutos, na distância de 50 ou a 100 metros. E no final era realizado um relaxamento, um resfriamento de 10 minutos, com alongamento da musculatura de tronco em ortostatismo, e também o paciente era colocado em decúbito dorsal dessa maneira. Bom, aqui eu deixo um comentário que a forma que o deep running foi realizada não ficou claro no texto se o autor considerou apenas uma corrida com a lâmina da água acima do processo tifoide, ou se realmente era uma corrida sem tocar o solo. Ele não deixou muito claro isso no texto e no suplemento. E aqui mostram mais opções de exercícios que foram realizadas, além do que a gente já havia colocado. Para a modalidade da fisioterapia, a estimulação elétrica nervosa transcutânea, ou mais conhecida como TNS, foi realizada numa frequência de 120 Hz, a largura de pulso de 100 microsegundos, e a intensidade era ajustada para cada paciente, até produzir uma sensação de formigamento confortável. Para a terapia térmica, foi utilizado este equipamento. Era colocado numa distância de 50 a 75 centímetros acima da área exposta. A radiação era incidida num ângulo reto com a superfície, e a cada 3 a 5 minutos era questionado ao paciente sobre a sensação de calor na pele dele. Ambas as modalidades foram focadas nos pontos de dor relatado pelo paciente, e cada uma teve duração de 30 minutos, totalizando nos 60 minutos de terapia. Quanto aos desfechos, o primário foi a funcionalidade, avaliada pelo questionário de incapacidade Roland-Morris. Um questionário autorrelatado com 24 itens sobre atividades de vida diária, com respostas de sim ou não, e quanto mais próximo de 24, maior a incapacidade e menor a funcionalidade do paciente. Para desfecho secundário, foi selecionada a dor, avaliada pela escala numérica, que é uma escala que vai de 0 a 10, onde 10 representa a maior dor sentida pelo paciente. Ela também é autorrelatada. Também, nesse estudo, ele mostra que o avaliador foi mascarado, e como o professor já mencionou lá no começo, o paciente e o terapeuta não podem ser mascarados nesse tipo de estudo. E aqui eu deixo um comentário, que para a dor lombar, a dor poderia ser considerada um desfecho primário e não secundário, Porque... Bom, obrigado, Eduarda, por a introdução do texto. E vamos falar a terceira parte, a parte final, para a gente debater. Hoje a gente está com um público para lá de seleto, e vamos ver o que a gente traz para dar um grande final aqui. Bom, a parte da estatística, vocês já entenderam que a validade interna provavelmente é uma validade interna bacana, né? Tá legal, não tem problemas assim. Eduarda falou sobre a dor, que não foi um desfecho primário, mas ela está aqui, né? Ela pode ser considerada secundária ou terciária, mas ela tem que estar aqui no texto presente, né? Então, dor e função é algo que tem que estar sempre presente com dor lombar crônica. E mais, esse texto ele utilizou, se vocês leram o texto, mais variáveis, né? Qualidade do sono, mas várias outras lá. Eu falei assim, não, Eduardo, vamos focar só nos primários, que na verdade é função e dor, né? Vamos deixar assim, senão fica muito pesado, né? E a nossa função aqui não é ficar falando sobre as variáveis, mas as primárias nós temos que falar, é a obrigação que nós temos, um compromisso, tá bom? Então vamos lá, vamos para a estatística para a gente entender todo esse processo. Isso aqui é a ordem do texto,
não é a minha ordem. Tudo isso aqui é a ordem do texto. E eu tenho que falar para vocês assim, já falei isso no primeira vez, no primeiro Journal Club, eu vou repetir aqui para vocês. Toda vez que você vai escrever um texto e vai para a parte estatística, você tem duas coisas que você não precisa fazer. Primeiro, dizer com qual versão do programa você utilizou, porque pouco importa. Se uma pessoa é matemática e ela tem habilidade com a mão, ela faz com o papel e com a caneta. Ela não precisa de um programa. Então, você nunca começa um texto de estatística escrevendo o programa que você utilizou. Isso é uma tremenda... desnecessário. Tá bom? E em segundo ponto, que ele fala que a significância estatística é de 5%. É como eu tomo a minha decisão. A minha decisão é estipulada em 5%. O meu P, se ele ficar menor que 0,05, que é referente aos 5%, aí eu vou dizer que ele tem uma diferença em algum lugar, em algumas coisas. Como eu tenho dois grupos, e eu estou usando uma análise estatística para o ensaio clínico, é meio que óbvio que eu vou usar two-tailed, porque a cauda refere-se à curva de Gauss. Duas caudas, né, é meio que óbvio. Então, eu não começo o texto apresentando esses dois itens. Foi o que ele fez. Porque se ele começa apresentando esses dois itens, provavelmente a pessoa vai fugir da estatística. Tá bom? Porque eu quero saber se ele usou Excel e SPSS. Segundo ponto, cronológico, ou na ordem, né? Ele faz a estatística da linha de base, ele usa o Q² para variáveis, para frequência, tudo bem? Ótimo, variáveis categóricas, tá ótimo. E usa um teste sem distribuição gaussiana, que se chama Mann-Whitney. Ele trabalha por postos. Pois bem, olha só. E embaixo, ele faz uma análise maior e diz, olha, em todas as análises, além dessas pequenas que foram anteriores, eu fiz a nuvem de medidas repetidas, ajustadas por idade, sexo, altura, IMC, etc. e tal. Isso é uma coisa legal. A análise de variância significa o seguinte, ou de medidas repetidas, ela trabalha com comparação de médias entre os momentos. Então, a gente imagina que se você tem um momento da linha de base do grupo 1 e do grupo 2, você tem a média das variáveis. E aí depois você tem o final, a média das variáveis. Depois você tem 6 meses, a média das variáveis. Eu não sei se a Eduarda comentou, mas esse estudo aqui, ele teve uma duração, um follow-up de 12 meses. Então, ele tem um follow-up, ele termina com 3 meses, não é? E depois ele volta, chama as pessoas, só volta aqui e eu quero reavaliá-las. Por isso que nessa volta aqui, 9 meses depois, a gente deveria ter menos de uma perda menor que 15%. Então, até aí, está tudo bem. Esse Q², o segundo Q² que ele usa para analisar as frequências, o número absoluto e o relativo, os números, ele aproveita para usar uma medida de ensaio clínico muito legal, que é a diferença clinicamente e minimamente importante. Né? A definição aqui é um pouco chata. A diferença clinicamente ou minimamente importante. O que quer dizer isso? Nós temos dois instrumentos de avaliação, concorda? O Roland Morris, vai de 0 a 24, e a escala visual análoga. Eu chamei de escala visual análoga, mas ele chamou de a escala numérica, que é a mesma coisa. A diferença é como que você apresenta para o paciente. Pois bem, a mínima diferença clinicamente importante quer dizer o seguinte, qual que é o valor mínimo nesses questionários para eu dizer que isso é importante? Olha que coisa legal. Então, o Roland Morris, ele é um pouco confuso pela toda a sua trajetória de mais de 25 anos que ele foi criado. A priori, eu sei que é difícil achar esse valor, tem um ponto de corte de 5 pontos. Há uma controvérsia, mas não é o ponto aqui. Estudar a propriedade de medida do questionário e essa mudança minimamente importante aqui. Então, são 5 pontos. Entenda-se. O questionário vai de 0 a 24. Quanto mais próximo de 24, pior.
A pessoa chega e tem 20 pontos, está bem comprometida. Para dizer que ela ficou melhor, ela tem que ir para 15 pontos. Então, isso é uma coisa importante, legal para você da clínica. Você tem o Roland Morris aí na sua clínica, passa para o seu paciente, trata 10 sessões, passa de novo. Ele estava com 18, foi para 12, foi mais que 5 pontos, ele melhorou. Você pode ter certeza que ele melhorou. Ele não zerou, mas ele melhorou. Ele vai te dizer que ele melhorou em algum ponto dessas 24 questões. E 5 é o mínimo para dizer que isso, de fato, é importante. No caso da escala visual análoga, de 0 a 10 centímetros, pode ser de 10 centímetros, ou milímetros, né? 100 milímetros. Eu preciso de 2 centímetros. Então, se a pessoa chega com 7,5, para eu dizer que ela melhorou, X sessões depois, ela tem que ter apontado 5,5. Se ela não melhorou 2 ou mais, diminuiu mais de 2 pontos, não teve, você não pode considerar. Bom, isso é o que os dados de ciência trazem para a gente. Óbvio que cada instrumento tem o seu processo para achar o ponto de corte. Cada um tem um processo. É estatístico isso. Inclusive, isso é dissertações de mestrado, achar o ponto de corte. São teses de doutorado para achar ponto de corte. Tá? Então, é um estudo à parte. Só que quando ele está pronto, bonitinho, publicado e sem erros, aí você pode usar como clínico. O que você não pode é inventar um ponto de corte que você achou em qualquer lugar e não conferiu se essa estatística está correta. Beleza? Bom, então ele usou o Q quadrado para dizer quantas pessoas passaram os pontos de corte e quantas pessoas não passaram o ponto de corte. Olha que coisa legal. Ele usa um teste antigo, um dos primeiros do século passado, para quê? Para dizer quantas pessoas passaram 5 pontos, quantas pessoas reduziram 2 pontos e quantas pessoas não passaram de 5 pontos e quantas pessoas não reduziram 2 pontos na escala visual análoga. Beleza? Bom, ele diz lá ainda sobre os pacientes. A proporção de pacientes que relataram efeito global percebido, eventos adversos e recomendações de tratamento. Isso é uma coisa muito legal. Tá bom? Então, proporção de paciente, passar uma escala Likert de 0 a 7, isso é uma coisa que todo clínico pode fazer. Você não precisa ter, você precisa de um impresso, uma escala de 0 a 7. Você olha, quanto que você melhorou? Tá? Relatar efeitos adversos. A gente sabe, a piscina pode provocar efeitos adversos, e a eletroterapia também, né? E quantos o paciente fala assim, olha, eu recomendo esse tratamento para você. Eu acho que eu recomendo esse paciente para as pessoas que estão ao meu lado aqui. Eu recomendo isso para os meus amigos. Eu recomendo isso para outras pessoas. O paciente dizendo isso aí. E lá na estatística ele coloca a análise por intenção de tratar, que é aquela mesma que a Eduarda falou e aquele mesmo item que eu falei. Ou seja, se houver perda, ele, por uma análise estatística adequada, ele recupera essa perda lá na planilha e não deixa a planilha zerada. Vamos para os resultados. Olha só que interessante. Na linha de base, olha o Roland Morris. Os pacientes chegaram com 8 pontos. 8 pontos. Por que ele está 8,82 e 8,37? Porque ele pegou o valor de 56 pessoas e fez a média. Então, vai dar números quebrados. Aparecerão números quebrados, né? Mas são 8 pontos. 8 pontos para um, 8 pontos para outro. Eu vou dizer duas coisas para vocês. Primeiro, os pacientes chegaram, não eram muito comprometidos. Isso aqui representa 30 a 35% de comprometimento da função. Porque se são 24 pontos, consequentemente, os pacientes estão bem, né? Os pacientes não chegaram com 18 pontos, 19, 20, 21 pontos. Eles estavam, em média, 56 pacientes do grupo de exercício aquático com 8 pontos. Ou seja, eu já estou olhando e falo assim, puxa vida, se eu já conheço o instrumento, sei que ele vai de 0 a 24, os pacientes estão entrando com 8, são 35%, né?
menos de 40% de comprometimento. Opa, então os pacientes não são totalmente graves. São dor lombar não específica, crônica e não específica. Então, eu tenho pacientes que a função não é totalmente, não está no seu comprometimento. Quem trabalha com dor lombar e quem trabalha com dor lombar específica, que é o caso do meu laboratório, o caso da piscina que a gente trabalha no HU, as pessoas chegam com dor lombar crônica específica. Né? Então, eu sei o que é uma pontuação alta no Roland Morris, porque é o dia a dia que a gente faz aqui. Bom, Jeff, você trabalha com um paciente, de fato, com dor não específica. Ótimo, tudo bem. Nós não trabalhamos aqui. Então, eu sei que para uma pontuação é bem alta, diferente da específica. Pois bem, após 12... quantas sessões, Eduardo? Foram 12 sessões? Não, 24. 12 Após semanas. 24 sessões, lá nos 3 meses, dá uma olhada lá. Sai de 8, vai para 3. Sai de 8, vai para 4. Só que desses 56, quantos atingiram o ponto de corte de 5? Alguns sim, alguns não. Depois eu vou mostrar para vocês. E ali de 8 para 4, na modalidades, você vai ver, vai com o mouse ali, a hora que eu estiver falando, acho que facilita. Ali de 8 para 4, você pode ver que eu quero saber, é uma média, né? As pessoas melhoraram? Elas estavam 30% comprometidas? Estavam. Para quanto que elas ficaram? Elas ficaram com 15% comprometidas. Então, os pacientes, qualquer uma das duas intervenções, eles melhoraram, tá? Quase 50% aí. Agora tem que saber quantos que melhoraram o ponto de corte 5 e quantos não melhoraram o ponto de corte 5. Se você olhar para a sua direita ali, o valor da significância, o P, foi totalmente a favor, né, do menor valor. Por quê? Porque quanto menor, melhor. Então, o que eu olho ali? 3,23 comparado com 4,63 é a favor da água. 6 meses, 3,55 com 5,51 é a favor da água. É estatisticamente significante. E 3,52 e 6,67 é a favor da água. É estatisticamente significante. Ou seja, qualquer que seja o momento da comparação, houve uma diferença a favor da função para quem fez exercício. Mas espera um pouquinho. Alguém aqui de vocês, comparando exercícios versus eletro, duvidaria que o exercício teria um resultado positivo? Né? Eu não sei o resultado da eletro, mas com exercício, todo mundo acha que se garante com exercício aqui, não é? Todo mundo tem formação para isso aqui. Então, vamos lá. Passo próximo. Aqui é uma coisa legal, esse está no suplemento, vou buscar lá no suplemento, por isso que não está no formato do jornal, pode ver que é um formato diferente, né? Está no meio no Word, no PDF, gravado lá, salvo no Word. Caio, mostra ali, ó, no 29. Então, de 56 pessoas, 29 ou 51% tiveram melhora acima de redução de 5 pontos. Porque reduzir 5 pontos é o ponto de corte. Ou seja, 51% ao final do estudo, ao final de 24 sessões, eles melhoraram. Quem fez modalidade já foi para 29%. Não é? Ou seja, tem uma diferença aí de quase 20% a favor de quem fez exercício. Isso foi estatisticamente significante. Dá uma olhada lá, 0,018. Ao final do follow-up, o final de 12 meses, um ano, de 29 caiu para 26 pessoas, ou seja, ficou no mesmo patamar de 46%, 50%. E o outro grupo, olha só, para quem fez modalidade um ano depois, parece que a função retornou, não é? Porque a pessoa, só 7% se mantiveram abaixo dos 5 pontos. Ou seja,
93% das pessoas voltaram ao estado inicial da função comprometida, da funcionalidade do tronco, das atividades de vida diária comprometida. Bom, essa é a mensagem do texto. Próximo. Interpretando para vocês aqui dor, tá bom? Só que aí dor, vai lá com o mouse, Caio, por favor. Ele avaliou dor em três circunstâncias. O momento mais grave para você da dor, a média, é o average, e o current, que é o atual. Vamos dar uma interpretada no average, ou na média. Em média, como é que você está? Olha só, você pode ver que no começo, na linha de base, as pessoas eram muito parecidas, ainda bem, ufa, ainda bem. Né? Elas tinham 4 centímetros de comprometimento ali, de 0 a 10. Ou seja, 40%. Ou seja, os mesmos 35%, muito próximo daqueles 35% da função. Você entendeu a ideia? É função com 35% de comprometimento e dor com 40% de comprometimento. Entendeu? Ou seja, muito próximo. Então, eram pessoas que não eram os pacientes que no meu grupo, onde eu trabalho, estamos acostumados a receber. A gente não recebe paciente de 35% a 40% de comprometimento. A gente recebe paciente com muito mais comprometimento que isso. Agora, cada um tem que pensar. Vocês pensem os pacientes que vocês recebem. Os pacientes são parecidos com esses aqui? É na linha de base que eu vejo se eles são comprometidos ou eles não são comprometidos. Tudo bem? Legal. Vamos para 3 meses. De 3,96, ele vai para 1,64. Foi menos de 2%? Provavelmente. 2%. Ó. Foi menos de 2 centímetros? Provavelmente. E lá no grupo de modalidade foi de 4 para 2. Está com cara de ter diminuído o ponto de corte 2 centímetros ali, né? Só que se você olhar na significância, todos os momentos, 3 meses, 6 meses e 1 ano, todos foram a favor do melhor valor. Qual é o melhor valor? Quem tem o menor valor de fato é a escala visual análoga, ou esse NRS aí, né? Que é 1,64 é muito menor que 2,47, 2,07 é menor que 3,30 e 2,27 é menor que 3,72. Tudo bem? Lembrando, os pacientes aqui, eu acabei de decifrar o paciente que ele utilizou, e esses pacientes de dor lombar crônica, inespecífica ou não específica, com comprometimento de dor e de função de, no máximo, 40% no início do estudo. Tudo bem? Então, guardem isso. Guardem isso. Esse é o paciente que foi nos apresentado aqui o texto. Próximo. Eu trouxe isso aqui, ficou bem legal. Porque, olha só, isso aqui são os efeitos adversos. Quantos efeitos adversos ocorreram no grupo de exercício aquático? 1 de 56, 57, 1 de 56. Quantos efeitos adversos aconteceram em modalidades? 2. Tudo bem? Ao final de 1 ano, aqui não tem o final de 1 ano, aqui é o final de 3 meses. Tá bem? É só os 3 meses. É óbvio, eu não vou medir efeitos adversos 6 meses e 12 meses, porque aí a pessoa já acabou o estudo, né? Então, dentro do estudo, dentro da execução do trabalho, foi isso que começa. Passa mais um, Caio. E não houve diferença com significância. Olha o que quadrado de 1,38 e a significância de 0,61. Tá bom? Pois bem, essa segunda tabela aqui é a percepção, o efeito da percepção global. O que você, paciente, achou desse tratamento? Aumentei muito, melhorei muito, 8%, e 0% na modalidade. Ninguém na modalidade falou, olha, eu melhorei pra caramba, né? Para não falar outra coisa. Eu melhorei bastante. Então, já são 14. Ou seja, 25 com 8 aí, são cerca de 33%
mais ou menos de 35%, no grupo de exercício aquático, disse que ou melhorou muito ou melhorou demais, contra só 12%. Aqueles 7%, né, que apareceu, aqueles 12% ali. Muito bem. Uma pequena mudança, mais 22%. Ou seja, 40 com 33 são 75, mais ou menos 75%, né? Então, 75% das pessoas no grupo de exercício aquático avisaram que tiveram uma percepção ótima, comparando com apenas 64%, né, do grupo que fez só a modalidade. E não houve, aqui houve uma diferença com significância, ou seja, 75% é diferente de aproximadamente 60%. Próximo aqui. E o último é sobre, perguntava para o paciente assim, você recomendaria fazer exercício aquático como modalidade? O que você acha? Você recomendaria? Então, se a gente somar 66 com 20, aí são 86, com mais 4, 90%, recomendaria. Altamente, recomendo pra caramba. Só recomendo 90%. Modalidade, 76%. Então, 90% contra 76% aí, quando não recomendaria, né? E isso aí tem uma diferença estatística mais significante. Eu gosto desse tipo de dado, porque esse tipo de dado, qualquer um, na clínica particular, na piscina, no hospital, público ou privado, qualquer um pode ter instrumento, sim, para individualmente fazer o seu controle de qualidade do seu paciente após você atendê-lo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, eu gosto desse tipo de análise. O que quadrado ele é útil para essas coisas, e ele vai dando essas diretrizes, essas leituras. Eu estou empolgado com o tipo de tratamento estatístico. Eu não posso estar empolgado com o restante das algumas outras coisas que a gente vai colocar agora. Última parte do texto é a discussão. Tá bom? Eu confesso para vocês, quem leu, eu fiquei um pouco frustrado. Eu não sei se isso é por falta de habilidade dos pesquisadores em escrever, ou se é limitação de caracteres da própria revista, isso pode acontecer, a revista te limitar a 3.000 caracteres, 3.000 palavras, por exemplo, e aí você fica estagnado, você não consegue, você tem que tirar alguma coisa, por isso que tem talvez por isso que tenha 2 materiais suplementares, tá? Mas ele começa a discussão da seguinte maneira, com 2 parágrafos, com 2, 3 parágrafos apenas. Diz o seguinte, fala dos resultados, ele canta de galo, é importante. Só vou resumir para você o que eu fiz. Pô, isso aqui é meu, cara, isso aqui é um trabalho do cão. Foi 2 anos, né? 1 ano e meio para coletar tudo isso aqui. Isso dá um trabalho, né? Então, aconteceu, ele resume o que eu acabei de ler para vocês, e ele resume das outras variáveis secundárias. E os resultados gerais foram de maneira assim, tranquilas, pelo pouco que eu li para vocês, a favor do exercício aquático. Né? Então, com essa leitura que eu fiz, essa leitura dos primários e mais aquelas perguntas qualitativas, também foram todos a favor dos exercícios aquáticos. Muito bem. Próximo. Aí ele vem com 1,5 parágrafo, ou um parágrafo grande, sobre, de fato, com quem ele discute. Ele traz 11 estudos, todos vinculados com o exercício aquático. Parabéns. Ele trouxe os 11. Eu quero fazer uma pergunta que vou responder no final para vocês. Quantos estudos, vocês escrevam no chat aí, quantos ensaios clínicos vocês acreditam que existem de 1980 a 2023 no mundo? Escrevam no chat aí. Ele traz 11, tá bem? Ele está trazendo 11.
Desses 11, o primeiro que ele cita é a revisão de Xi, de 2018. E a revisão de Xi, ela é problemática. Inclusive, ela foi alvo de cartas ao editor. Né? Em Xi, na revisão desses autores, eles trazem apenas 8 ensaios clínicos e outros 2 tipos de estudos. Bom, lá na revisão ele diz o seguinte, olha, os exercícios aquáticos, em média, duram de 4 a 15 semanas, de 2 a 5 vezes por semana, e entre 30 e 80 minutos. Tudo bem? Duram de 30 a 80 minutos. Só que qual que é o problema dele falar e citar o Xi e dizer esse resumo aí do Xi? O problema é que o Xi ele tem uma validade interna pobre. A gente não consegue avançar com a revisão de Xi. Né? Se tem uma revisão que você tem que ler para dizer o seguinte, eu nunca vou fazer um trabalho similar a esse. Eu nunca vou poder tomar a decisão com a revisão do Xi. Pois bem, aí depois ele volta para ele e ele olha para o espelho e diz o seguinte, olha, isso é um estudo inédito que eu fiz. Eu falei assim, oi? Você fez um estudo inédito? Ele quer dizer que nos últimos 30 anos, vamos falar que nós temos 30 anos aqui, só eu que fiz essa comparação. Aí eu fiquei pensando, né? Só você fez essa comparação? Então, calma, para a gente discutir daqui a pouco. Então, ele fala o ineditismo. Eu tenho que respeitar. Legal, bacana. Né? E depois eu dou o meu parecer para vocês. Não vou dar o spoiler agora, mas eu acho que vocês já devem estar imaginando. Né? Os pontos positivos, ele começa a falar, e eu perguntei hoje, inclusive, para Eduardo e para Karen, disse o seguinte, gente, para que a gente fala do estudo positivo do nosso próprio estudo? Isso não é obrigação do pesquisador? Não é? Quando eu olho assim, para que eu vou falar que o meu estudo é bom? Se tudo que eu escrevo eu tenho que... É meu dever, como pesquisador, apresentar um texto de alta qualidade. Pois bem. E aí ele diz, os itens que precisavam melhorar, são 6 itens que precisavam melhorar, e ele assume aqui o que eu falei lá na linha de base, na hora da avaliação. Ele diz o seguinte, olha, as variáveis, quando os pacientes chegaram, principalmente com a função e com a dor, os valores eram muito baixos. Se eles eram muito baixos, talvez pode ter tido algum tipo de viés, etc. Mas espera um pouquinho. Se você escolhe paciente com dor lombar crônica não específica, esse é o risco que você corre. Esse é o risco que você corre. Então, quer dizer, eu não acho que isso... Você queria ter... Você está me dizendo que você queria ter dor lombar crônica não específica com comprometimento lá nas alturas? Não sei se é isso que você quer. Mas então você tem que melhorar seu critério de inclusão. Você tem que entender como é que são as pessoas que vão na tua área aí na China, na tua cidade, na tua região, para saber como é que funciona, como é que estão esses pacientes. Entendeu? Então, eu vou falar para vocês, confesso que a discussão me deixou um pouco agoniado, né? Porque eu tenho que trazer essa informação, essa boa nova para vocês, né? Traduzida, interpretada, né? e contada para vocês em forma de ciência. É isso que é a minha função aqui, e eu tenho que pensar que vocês têm que aplicar isso aqui. Tudo isso que vocês estão ouvindo hoje, vocês querem aplicar. Parte final, para a gente fechar aqui. Lembra das perguntas da validade interna? A validade interna desse estudo é 10. Diferente daquele do Journal Club 1 e do Journal Club 2. No Journal Club 1 e 2, a validade interna era comprometida. Em ambos. Olha aqui, o domínio 1, o domínio 2, domínio 3, domínio 4, domínio 5,
avaliado pelo Risk of Bias 2, da colaboração Cochrane. Cada item tem, né, o item 1 é de aleatorização, só para vocês terem uma ideia. E aí cada item tem um nome aqui, e a gente faz isso e no texto da Lu a gente trouxe, no texto do Caio a gente acabou trazendo, e a Karen, muito gentilmente, fez para a gente. Assim, Jeff, ó, tá aqui. Eu deixei tudo verde para dizer que quando está tudo com baixo risco, quer dizer que o verde está ok. É baixo risco lá no ROB2. É uma cor verde. Tá bom? Então, eu tenho um problema de validade interna? Não. Não temos. Jefferson, vamos criticar a aleatorização? Não. Não é das melhores, mas, vixe, eu já vi tanta coisa ruim, vejo todo dia tanta coisa ruim, então esse não é o problema. O avaliador não foi mascarado? Foi. Análise por intenção tratar? Teve. Os pacientes eram similares no começo? Eram. Então, olha, se tem uma coisa que você não vai me preocupar com esse estudo, você pode bater no peito e dizer, olha, isso aqui, a validade interna é excelente. ROB2, todos os 5 itens com baixo risco. Próximo. Esse que é o ponto. Eu vou fazer a pergunta e vou dar 10 segundos, 15 segundos, para a gente finalizar e ir fechando aqui. Que eu retomo as perguntas que eu fiz lá no começo. Os participantes desse estudo, eles são similares ao meu? Esses pacientes aqui, dor lombar crônica, não específica, com essa pontuação baixa, na sua avaliação, óbvio que ele não dá o detalhe da avaliação, e não é nem o nosso objetivo dar o detalhe da avaliação. O brasileiro ele tem mecanismo de avaliação tanto tradicional, como aplicar a ideia de cadeias, como fazer uma avaliação osteopática, fazer vários procedimentos avaliativos que nos deixam no top dos fisioterapeutas do mundo. Mas isso não é o ponto da discussão aqui. Porque em pesquisa, a tua avaliação de cadeias talvez não vai entrar. Não nesse modelo. A não ser que a sua proposta seja esse modelo, no ensaio clínico, seja trazer isso. Quer dizer, não se encaixa porque eu estou apresentando hoje, vamos melhor dizendo. Para outros tipos de estudos se encaixa. Mas para o que eu trouxe hoje, ele traz sinais e sintomas, etc. Entendeu? Por isso que eu falo que o fisioterapeuta brasileiro ele tá acima. O que ele precisa, na verdade, é colocar isso para o mundo de forma científica e dizer, olha, aqui, em inglês e de forma científica, a gente põe para arrebentar com as pessoas aqui, porque a gente não é bobo. A gente sabe fazer. Muito melhor que, talvez, com uma avaliação do chinês, que eu não estou julgando a avaliação dele, porque não está fora do escopo. Mas é óbvio que nós temos que trazer isso aqui. Tudo bem? Né? Já pensaram se esses pacientes aqui são iguais, similares aos seus? Olha o que eu respondi. Essa é minha resposta. Sim, são similares ao brasileiro. Mas eu, Jefferson, atendendo meus pacientes e na experiência que eu tenho no meu hospital, não são. Eu não recebo esse tipo de paciente. Nós recebemos pacientes com comprometimento funcional acima de 90%. Com dor, 9%. Com dor, 10%. As pessoas tomam morfina como se tomasse aspirina. Com comprometimento de raiz, com estenose grave. É isso que eu recebo. É com a água que eu tento transformar a vida dessas pessoas. E transformar a vida de alunos, para eles entenderem como é o processo. Na avaliação, na proposta, nos objetivos, mas não é esse tipo de paciente. Não é. Não aparecem. Esses pacientes não aparecem para mim. Pessoal do Rio de Janeiro. Para a gente aparece aqui. Pessoal de Salvador, a Kelly. Jefferson, não, isso aí é todo dia. Eu tenho. Legal, bacana. Tudo bem. Eu quero acreditar que tem. Eu estou dizendo por mim. Eu estou respondendo por mim. Vocês respondem por vocês. Eu respondo por mim. E aí a gente fecha e todo mundo vamos discutir. Próximo. Os exercícios aquáticos ajuda os meus pacientes?
Os exercícios aquáticos que ele apresentou. Não o que a gente acredita, o que a gente é treinado, o que a gente faz como fisioterapeuta brasileiro. Aqueles exercícios ajudariam os meus pacientes aqui, amanhã, aí em São Paulo, na clínica do João Douglas? Esses exercícios. Você viu o relaxamento como que era? Deitou e ficou. O terapeuta fica do lado e deixava ele quietinho lá, olhando para o céu, assim. Esse é o relaxamento dele. Eu quero saber se a sequência que o Eduardo apresentou serve para os seus pacientes. Se vocês fazem igual, ou não fazem nem parecido, ou se fazem... De que forma que fazem? Vamos lá, Caia. Minha resposta. A sequência de exercícios é interessante. Nossa sequência é completamente distinta, porque a nossa avaliação é distinta. Eu vou atrás de montar uma sequência de acordo com a avaliação que eu recebo, que eu tenho, do tipo de paciente que eu tenho. Não é? A minha piscina, o tamanho da piscina pouco me importa, nesse momento aqui. Agora, a temperatura entre 27 e 30, eu não consigo atender. Aqui em Londrina, eu não atendo. De 30, eu já suspendo a sessão. Óbvio, para o exercício aeróbio, aí sim, aí eu concordo. E outra, a lógica da sequência que a gente está acostumado aqui, e discutindo em congresso, discutindo entre os pares, a gente faz uma sequência diferente dessa sequência que foi apresentada aqui. Tudo bem? Né? A temperatura, por o que eu conheço, eu vou dizer que é diferente da nossa. Nem é que é melhor, nem que é pior. A nossa é um pouco mais até 32, 32,5. Vamos lá, próximo. Como que os resultados desse estudo, do ensaio clínico, eles são aplicados ao meu paciente? O que vocês acham dessa resposta? O que vocês responderiam? Usar um questionário de função, tem aproximadamente no Brasil, tem mais ou menos 13, 14 questionários prontos para ser usado como função. 13, 14. Prontos, em língua portuguesa aqui. Todos testados, as propriedades e medidas. Tudo certo. Tá bom? Os exercícios, a gente faz igual ou melhor. Os questionários nós temos. 3 meses, 20 sessões, a gente faz. Pensa aí. Houve uma diferença com significância? Houve. Houve essa diferença com significância. Tanto em curto quanto em longo prazo. O que eu diria para o paciente? Olha, aquele paciente, no começo da aula, eu diria para ele fazer o seguinte: eu li um estudo que, se eu fizer exercício aquático por 20 sessões, por 12 semanas, por 24 sessões, por 12 semanas, 2 vezes a semana, você vai ficar melhor com a sua função, ficar melhor com sua dor, quando comparado à eletrotermofototerapia. Não faça eletrotermofototerapia porque você vai melhorar só com o exercício aquático. É isso que o paciente, que o texto está trazendo para a gente. É isso que ele está trazendo para a gente. É isso que ele está fazendo. Não faça. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que vocês acham disso? Próximo. Pensem. Quarta questão. São 5. Quão bem os desfechos clínicos servem para mim e para os meus pacientes? Já falei. Os desfechos servem para mim. Função e dor, perfeito. Qualidade de vida, se a gente quiser, perfeito. As outras variáveis, as variáveis mais subjetivas, descritivas, também servem para mim. Então, vamos ver o que eu respondi aí. Na verdade, já tem. Ele é aplicável no meu dia a dia. Esse desfecho é aplicável. Próximo. O que pode ser refletido sobre o resultado e a conclusão desse estudo? Eu já posso ler a conclusão para vocês. Pacientes que recebem sessões de exercícios aquáticos são superiores com resultados a 3 meses no follow-up de 1 ano para a variável dor,
para a variável função, quando comparados aos pacientes que recebem eletroterapia, apenas eletroterapia. Não é? A conclusão é essa. Não tem outra conclusão. Não tem outra conclusão. Né? O que pode ser refletido? Nós estamos com um problema na comparação do estudo. Né? Na comparação do estudo. Por quê? Porque quando você tem um ensaio clínico aleatório, você tem que primeiro pensar assim, qual é o padrão ouro para atender paciente com dor lombar crônica? O que a literatura diz? O que a ciência está dizendo? O que é padrão ouro nos últimos 30 anos sobre exercício para pacientes com dor lombar crônica? Seja específico ou não específico. Que tem que ter exercício. A literatura diz isso. O que ele pegou? Ele pegou o padrão ouro, que é o exercício. Qual é o padrão ouro? É exercício de solo, que é padrão ouro? Não, ele pegou o padrão ouro, exercício aquático. A gente precisa se organizar para dizer para o mundo como é que funciona. Por isso que eu perguntei para vocês sobre quantos ensaios clínicos existem na literatura nos últimos 30, 35 anos. Porque é a partir desses ensaios clínicos reunidos que nós vamos dizer para o mundo como é que funciona. Isso é papel de uma Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Isso é papel do comitê científico, do comitê educacional, dos dois juntos, dizer para o mundo o que a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática ela é capaz, brasileira, é capaz de colaborar com o mundo inteiro. Então, o padrão ouro ele pegou? Padrão ouro ele pegou. Beleza. Qual era a terapia nova que ele estava sugerindo? Estava pensando que ele fosse fazer uma outra terapia. A terapia nova, para comparar com o padrão ouro, que o padrão ouro é exercício, o que foi? Eletrotermofototerapia. Sim, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos raciocinar. Ele também disse que ele é o único estudo nos últimos 40 anos que fez exercício aquático versus eletroterapia. A resposta que eu daria para ele, mas não é óbvio que você é único? Sabe por quê? Porque a ciência diz para mim que eletrotermoterapia sozinha não dá resultado para dor lombar crônica. Isso está em inúmeros guidelines, inúmeros locais. Eu não tenho nada contra. E tem muito fisioterapeuta, contra eletrotermoterapia, muito fisioterapeuta que depende de fazer eletrotermoterapia para ganhar seu pão. Faça. Só que eu tenho certeza que o fisioterapeuta brasileiro faz eletrotermofototerapia e exercício. Ele não faz só eletrotermofototerapia. Quero acreditar nisso. O Brasil é muito grande. Entendeu? Agora, se você for buscar na literatura, isso há mais de 10 anos. Guideline da APTA americana. Eletroterapia não é para ser utilizado com dor lombar crônica. De novo, é só quero que vocês reflitam. Para que você vai gastar tempo e dinheiro para comparar o exercício, que é padrão ouro, você tem que comparar com uma coisa nova. E não com uma coisa que sozinha não é indicada. Será que autores chineses, vocês não erraram na comparação? Por que você não comparou exercício aquático versus outro exercício aquático? Por que você não comparou outras coisas? Uma terapia nova, um modelo novo. O último ensaio clínico que nós fizemos aqui, a gente colocou exercício aeróbico como componente. Não dá para tratar paciente com dor lombar crônica sem o componente aeróbio no momento adequado. De fato, eu não consigo entender. Né? A gente está perdendo 1h30 para a gente destrinchar, decifrar a ciência, que é publicada numa revista de 13 de impacto. Sabe o que significa 13 de impacto? Revista de fisioterapia, no máximo 3, 4 pontos de impacto. 4 de fator de impacto. Essa revista médica americana tem 13. A original, porque essa aqui é open access. Então, deve ser caro para publicar lá, porque você já publica, já aceita e já publica. Tem 13. A original tem 53 pontos. 53 de impacto JAMA. É um jornal tradicionalíssimo americano, médico.
Essa aqui tem 13, com 3 anos de vida. O primeiro indicador de impacto dela foi 5. O segundo foi 11 e agora tem 13. Assim, será que você vai gastar tempo e dinheiro para fazer uma comparação de padrão ouro versus uma terapia que não se usa? Por isso que você é inédito. E mais, você vai ser inédito o resto da vida de todo mundo. Porque nenhuma outra pessoa no mundo, quero acreditar, vai querer propor algo similar a esse. E por isso que você é o único. E por último, só para vocês pensarem, o que a gente faz com um conjunto de revisões sistemáticas? A gente pega, junta tudo, eu pedi para vocês chutarem aqui. Caio, quantas pessoas chutaram aí? Deixa eu olhar aqui, professor. Comigo, 3. Então, fala aí quantos foram os valores. A Luana chutou no mínimo 50 ensaios clínicos, a Késia 500 e eu coloquei 10 mil. Gente, eu vou dar o prazer para a Eduarda falar para vocês quantos tem. Confesso que eu esperava que vocês iam falar valores menores, mas ao todo são 45. 45 ensaios clínicos. Então, o que a gente faz com um monte de ensaio clínico? A gente faz 2 coisas. Faz revisão sistemática, ou revisão de network, ou guidelines. Tudo bem? Você sabe o que eu vou fazer com esse estudo? Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês sabem o que eu faço com esse estudo aqui? Excelente, porque tem uma validade interna excelente. Vamos ver quem acerta. O que eu vou fazer com esse estudo com os 45? Com os outros 44? Absolutamente nada. Sabe por quê? Nada. Porque ninguém no mundo comparou. Porque ninguém no mundo compara exercício aquático com eletrotermofototerapia. Porque tem um erro de formação. Entendeu? Jefferson, mas publicou no JAMA Network, Open Access, trecho de impacto. E o Queco? Ou você acha que ciência... Então, a gente tem que dar diretrizes, a gente tem que dar direcionamento para a produção de ciência correta, adequada. Porque nós temos que pensar qual é o legado que a nossa publicação vai deixar. É isso que nós temos que saber. Qual é o legado dessa publicação linda, maravilhosa, de validade interna, excelente? Abandono. Ela vai ser citada lá. Foi incluído o estudo de 2022 do Peng, da China. O que nós vamos fazer com ele? Nada. Não dá para comparar. Aí a grande pergunta para finalizar, né? Você vai utilizar esse texto para sua tomada de decisão? Todo mundo, né? Hoje é muito modinha, né? Pessoal da prática baseada em evidência, pessoal, né? Os blogueirinhos, o pessoal das mídias fala assim, ó, eu vou ensinar você a tomar decisão. Uau, você vai ensinar a pessoa a tomar decisão. Com que texto? Com esse? Que decisão que você toma? A validade interna é ótima. O comparador é péssimo. Consequentemente, a validade externa disso aqui é... aqui estão as mídias do Caio, a minha e da Eduarda.